Mateus capítulo 6, nós vamos estar lendo do versículo 9 ao 13. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus orientava os seus discípulos como orar. A oração, ela é a comunicação entre nós e Deus. É uma conversa e a única forma de nós expressarmos a Deus o que nós pensamos, sentimos e necessitamos. E também apresentar a Ele a nossa gratidão. Na oração nós apresentamos a Ele a nossa adoração. Nós apresentamos a Ele a nossa súplica, o nosso clamor. E assim, nós já podemos perceber a importância que tem a oração. Assim é verdade. Aleluia. Se nós não oramos, se nós não conversamos com Deus, como teremos resposta dele? A oração é a forma que nós temos de conversar com Deus e dele recebermos resposta. É algo individual. Somos nós e Deus. É eu e Deus. É você e Deus, é você e Deus, Miriam. Temos alguns exemplos de oração. E hoje nós vamos ler 1 Crônicas 4:10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. O que me chama a atenção nessa passagem é que é uma passagem que ela vem, na verdade, trazendo uma genealogia. E nesse versículo em especial, para-se a genealogia e entra essa oração, termina ali, retoma novamente a genealogia. E Jabes, ele traz um nome cujo significado é causei dor. Esse é o significado do nome Jabes. E eu creio que isso não era nada fácil para ele. Ele ter um nome que trazia consigo essa conotação desagradável. Porque foi o nome que a mãe dele lhe deu por ter tido um difícil trabalho de parto. E embora Jabes tivesse que lidar com isso, ele não permitiu que isso o tornasse uma pessoa deprimida, angustiada, uma pessoa constrangida. E ele recorreu a Deus, porque ele não tinha culpa por ter causado dor à sua mãe no parto. E o que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Ele falou: Senhor, se eu causei mal involuntariamente, que voluntariamente eu não cause mal, e que do mal eu não seja aflito. Aleluia. Glória a Deus. E essa palavra diz que na oração ele entendeu que voluntariamente
momentariamente. Ele poderia causar orgulho, causar alegria, e encontrou na oração a forma de conseguir isso. No versículo 9 diz: Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Na oração, Jabes encontrou um recurso que o fez superar um estigma que havia lhe sido colocado. E como é bom quando Deus nos concede o que nós pedimos a Ele. Como é maravilhoso quando nós falamos com Ele e Ele nos responde, e principalmente quando é uma resposta positiva. Em 2 Samuel 12, versículo 16, 18 ao 20 diz: Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E eles disseram: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Davi foi um homem temente a Deus. Era poeta, músico. Isso fazia dele uma pessoa intensa. Havia paixão em seus versos, em sua música, em sua adoração. Um dia, da varanda do palácio, ele viu uma mulher. Com ela cometeu o pecado de adultério, do qual veio a ser gerado um filho. Deus não se agradou daquilo. E Deus quis recolher aquele filho. E nessa passagem que nós lemos, está naquele processo em que a criança nasce doente e vem a morrer. E a palavra fala que Davi jejuou e ficou em vigília. Vigília de jejum e adorou 7 dias. Diante do Senhor, clamando. Eu creio que Davi falava: Senhor, a criança não tem culpa. Não tem culpa, eu sou, deva-me. Ele fala assim: deva-me a mim, que ele não tem culpa, não. Eu creio, a palavra não fala, mas eu creio. Mas 7 dias Deus ficou ali e o Senhor falou: vou recolher. E recolheu. Então, A cada dia. primeira coisa que mostra que não há nada encoberto diante do Senhor. Nada, não tem nada, não. Segunda coisa, pecado tem consequência. Terceira coisa, ainda que você se humilhe diante do Senhor, o negócio é estreito e nem sempre a resposta de Deus vai ser conforme se deseja. E Deus não responde, portanto, a oração de Davi favoravelmente. Deus responde a Davi com não. Falei que não. Não permitirei que viva o filho do teu pecado. Não permitirei que viva o filho do adultério. Não permitirei que viva o filho da crueldade, da falsidade, do assassinato. E ali Deus duramente respondeu não à súplica constante de Davi.
quero ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, o perigo de estar desapercebido. Segundo, o respeito e temor a Deus, mesmo quando a resposta é diferente do que desejamos. Davi só se envolveu em todas essas questões porque ele não estava onde deveria estar. Israel estava em guerra, era para Davi estar na guerra, pelejando. Foi para isso que o Senhor o estabeleceu rei, para isso ele foi ungido e foi a ele que Deus deu autoridade para ir diante do exército para combater os inimigos. É verdade. É muito profundo aí também. Nós precisamos, Evelyn, Está na luta aí. Perceber, nos preocupar se onde nós estamos é onde Deus nos chamou para estar. É, minha mãe. Assim é. Porque se nós não estivermos onde Deus nos chamou para estar, nós corremos o risco de cair em tentação. É, assim é. Assim É muito sério. é. Sempre. E o respeito, o temor a Deus, quando a resposta é diferente do que nós queremos. Porque ainda que Davi tenha suplicado e sabia que Deus era poderoso para guardar a vida do menino, ele adorou a Deus diante da resposta definitiva de Deus, que foi a morte da criança. Irmãozão, é tempo de nós estarmos na varanda. Qual é a varanda da minha e da tua vida que tem nos tirado do lugar para o qual Deus nos colocou? O Espírito Santo nos chama hoje a essa reflexão. Qual é a varanda que vai ser o laço para os nossos pés? É tempo de nós estarmos em consagração. A palavra, a leitura introdutória falou que os dias são maus. É tempo de consagração. Vamos nos consagrar para que o mal não nos sobrevenha. Vamos nos consagrar para, conforme a oração que Cristo nos ensinou, nós sejamos livres da tentação. Aleluia! Não importa se as orações acerca das coisas dessa vida têm como resposta sim ou não. Cabe a nós acatar a vontade de Deus. A oração constante que devemos fazer e que nossas vestes sejam lavadas no sangue de Jesus. Aleluia! Nós precisamos ocupar o nosso tempo pregando o Evangelho. Precisamos arrancar as almas do abismo. Nós precisamos alcançar aqueles que, como nós um dia estivemos, nós já estivemos lá, né, Evelyn? No pecado, não é, Miriam? E fomos alcançados. Hoje o Senhor está designando a mim e a você para alcançarmos essas vidas, para alcançarmos essas almas. O Senhor nos lavou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. Nós descemos ao batismo e nele alcançamos redenção em Cristo. A oração que nós devemos fazer é: ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Essa é a oração da igreja. Essa é a oração dos santos de Deus. Essa é a oração do Espírito Santo. A terra e todos os elementos têm clamado por Jesus. Amém. Essa é a palavra que o Senhor me entregou nesta noite. O que eu entendo é que, conforme Evelyn disse, nós temos que, como igreja e como servos do Senhor nesse tempo, a nossa prioridade precisa ser o reino e nos descansar naquela palavra, que uma vez buscando o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas.
consagração. Busca em Deus em oração e coração aberto, para que a nossa oração seja: Senhor, qual a tua vontade? Amém. Que não seja feita assim como Jesus orou. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.